Olá, aqui é o professor Alan e hoje falaremos sobre fluxo de caixa. Sem dúvida alguma, o conceito, de fluxo de caixa ele é muito importante até para organizar o seu raciocínio em qualquer exercício que envolva aí matemática financeira. E como é que a gente pode definir esse conceito, então? Como é que a gente pode explicar isso de uma forma bem simples? A conceituação é bem tranquila. A gente pode entender que o fluxo de caixa, ele nada mais é do que o controle de entradas e saídas de capital de uma empresa por um determinado período de tempo. Ou seja, se a empresa se organiza semanalmente, o fluxo de caixa dela tem que ser semanal. Se a empresa se organiza mensalmente, o fluxo de caixa dela tem que ser mensal e assim por diante. Mas a maioria das empresas trabalha com fluxos de caixas aí diários, né? Ou seja, ela faz uma previsão de tudo que vai entrar e sair por dia em determinado período, em determinado esquema de fluxo. Vamos entender melhor isso aqui com um exemplo. O fluxo de caixa, ele pode ser representado por uma tabelinha, igual a gente está vendo aí, ó, período em anos. Data 0, data 1, data 2, data 3, data 4. E aqui a gente tem os lançamentos efetuados nesse respectivo período, ou seja, na data 0 a gente tem uma previsão aqui de investimento, ou saída de dinheiro de R$150 mil. Na data 1 eu estou esperando uma receita de 60 mil. Na data 2 eu estou esperando uma receita de 80, assim como na data 3 e na data 4 também uma receita de 75 mil. Perceba que na data 0 tem um sinal de menos ali na frente. Então isso é uma saída de dinheiro. E na data 1, 2, 3 e 4 não tem nenhum sinal, ou seja, isso representa uma entrada de dinheiro. Agora a gente vai ver, como é que a gente representa isso através de um diagrama. O diagrama é essa setinha que está embaixo aí, que já tem os períodos aí, 0, 1, 2, 3, 4, no nosso caso em anos. Agora vamos ver como é que a gente coloca essa tabelinha nesse diagrama. Primeiro lançamento na data 0 é o quê? Uma saída de dinheiro de 150 mil. As saídas de dinheiro serão representadas por setas para baixo. Então, toda vez que você vê um diagrama, tiver uma setinha para baixo, ela está representando uma saída de dinheiro, ok? Então, uma saída de 150 mil reais foi feita na data 0. Agora, as entradas de dinheiro a gente vai representar por setinha para cima. Então, na data 1 eu tenho uma entrada aqui de dinheiro de 60 mil. Na data 2 também tem outra entrada de 80 mil. Na data 3, outra entrada de 80 mil. E na data 4, outra entrada de 75 mil reais. Vamos colocar esses valores aqui. Então, essa é a representação de um fluxo de caixa através de diagrama. A gente vai ver isso frequentemente nos exercícios. Então, toda vez que você vê um esquema desse aí, setinhas para cima representam entradas de dinheiro, setinhas para baixo vão representar o quê? Isso aí, saídas de dinheiro, tá bom? O valor presente líquido, ele é muito utilizado na matemática financeira. E o que ele é? Na HP, como a HP é uma calculadora que trabalha, a maioria das suas teclas aí são todas em inglês, valor presente líquido, em inglês, Net Present Value, ou seja, NPV. Na sua calculadora vai estar esse NPV lá. E o que é o valor presente líquido? A gente costuma falar que o valor presente líquido é a soma de todas as entradas de dinheiro, e das saídas levados para a data 0, levando em consideração, é claro, o sinal. Então, a gente vai pegar cada lançamento em todas as datas e trazer esses lançamentos para a data 0. A princípio você pensa assim, nossa, mas é muito complicado. Tem que pegar cada valorzinho desse e trazer para a data 0? Sim, porém a HP ela faz isso para a gente de modo bem tranquilo. A gente vai ver como é que faz isso mais para frente. A taxa interna de retorno, ela é outra análise de investimento também, que ela faz o quê? Vamos falar sobre a sigla, IRR. Internal Rate of Return, ou seja, taxa interna de retorno. O que ela traz para a gente? Qual que é o conceito? Ela equaliza as entradas e as saídas de dinheiro comparadas na data 0. Ou seja,
ela é uma porcentagem, é uma taxa que me dá o ganho esperado em porcentagem quando a gente pega todas as receitas e todas as saídas e leva para a data zero. A gente vai entender também como é que vai ser a tomada de decisão já já. Quer ver? Como é que a gente faz para analisar o investimento tomando como referência o valor presente líquido e a taxa interna de retorno? Então vamos falar primeiro sobre o valor presente líquido. Qual que vai ser a tomada de decisão? Ou seja, como que eu vou saber se o investimento é viável ou não? Então o valor presente líquido, a gente vai aprender a calcular isso na calculadora. Aí você vai ter um fluxo de caixa, vai ter lá uma simulação e você vai encontrar o valor presente líquido. Então você já tem esse valor aí, NPV, um valor qualquer. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse NPV, depois que você calculou, você vai saber me dizer se ele é maior ou igual a zero ou se ele é menor que zero. Ou seja, se for um valor positivo, o que vai acontecer? Nós vamos aceitar esse investimento, ou seja, o investimento é viável. Agora, se você encontrar um valor presente líquido negativo, isso implica que você estará perdendo dinheiro em relação ao que você está investindo. Lembra que o que é o valor presente líquido? É quando a gente pega todas as somas, né, de entradas, leva isso para a data zero, aí eu pego todas as somas das saídas, levo isso para a data zero, e esse valor que eu tenho, se eu encontro um valor positivo, quer dizer que eu vou ganhar mais do que eu investi. Agora, se eu encontro um valor negativo, quer dizer o quê? Que eu vou ter um prejuízo, ou seja, o retorno que eu vou ter é bem menor do que eu estou investindo, ok? Então, essa é a decisão para o valor presente líquido. Calcula na HP, achou maior ou igual a zero, investimento é viável. Mas, professor, e quando der exatamente zero? Se der exatamente zero, aí cabe ao investidor decidir. Ele não vai estar perdendo dinheiro, mas também não vai estar ganhando, ok? E a taxa interna de retorno? Como é que a gente decide sobre o investimento através da taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno, geralmente, quando a gente entra no investimento, a gente já tem uma ideia na cabeça do que eu quero ganhar. Por exemplo, às vezes os bancos lhe oferecem investimentos que te dão 1% de retorno ao mês, ou te dão um retorno de 2% ao mês, ou X% ao mês, ou seja, você já sabe quanto que você vai ganhar. Aí, na maioria dos investimentos, a gente tem na cabeça da gente o que eu quero ganhar, que a gente vai chamar isso de taxa mínima de atratividade, ou seja, o que eu espero ganhar em porcentagem com esse investimento. Qual que é o retorno que eu quero em função do mês ou do ano que eu estou investindo. Então, vamos lá, a gente vai calcular isso na HP, nós vamos ter duas possibilidades. Primeiro, a taxa interna que você encontrou na HP, ela pode ser maior ou igual à taxa que você esperaria ganhar, que é a taxa mínima de atratividade. Ou a taxa que você encontrar na HP pode ser o quê? Menor que a taxa que você esperava. Então aqui é bem parecido com a primeira análise ali. Se você encontrou uma taxa que é superior ou pelo menos igual à que você esperava ganhar, é claro que você vai fazer esse investimento. O investimento é viável. Agora, se você espera ganhar X% e encontra qualquer valor menor que esse, então você não vai fazer esse investimento. Por exemplo, o banco me oferece 9% ao mês de investimento aqui para investir em alguma aplicação do banco. Aí eu tenho esse dinheiro e outra pessoa me propõe um investimento X. Aí eu calculei esse investimento X e encontrei, por exemplo, 8%. Então, eu não vou fazer, porque 9% eu já tinha do banco. Entenderam como é que a gente pode decidir? Então, vamos fazer exemplos agora para ver como que isso acontece na realidade. Exemplo 1. Determine o valor presente líquido para o fluxo seguinte, sabendo que a taxa praticada atualmente no mercado é de 12% ao ano. Então, a gente tem uma representação aqui de um fluxo, onde aqui está o período que é dado em anos e aqui são os lançamentos. Então, o que a gente percebe aqui? Que na data 0 tem uma saída de dinheiro de 250 mil, na data 1 uma entrada de 150 mil, na data 2 uma entrada de 100 mil, data 3 uma entrada de 100 mil, data 4 uma entrada de 100 mil. Então, aqui eu não quero decidir sobre investimento, nada. Eu só quero achar na HP, calcular o valor presente líquido para esse fluxo aqui.
Então, como é que vai funcionar isso? Como é que a gente calcula? Vamos pegar aqui HP. Como é que vai fazer? Para a gente calcular o valor presente líquido, a gente vai ter que usar aqui o fluxo de caixa na HP, que são essas teclas em azul aqui, ó, no PV, tá vendo? Ó, CF0, CFJ, NJ. É isso aqui que a gente vai utilizar para a gente lançar na HP o fluxo de caixa. Esse CF aqui quer dizer o quê? Cash flow, né? Ou seja, fluxo de caixa. Para a gente ativar, como a tecla está em azul, nós vamos precisar ativar a função G da HP, tranquilo? Então vamos lá. Eu vou lançar primeiro esse 250 mil aqui na data zero. A data zero vai ser esse CF0 aqui, sempre. Então vamos lançar isso lá, 250 mil. Opa. 250 mil. Vou colocar aqui Change Signal, né? Ou seja, vou trocar o sinal, CHS. E nós vamos colocar isso aqui no CF0. Qual que vai ser o procedimento? Você vai teclar G e vai apertar CF0. Beleza? Então já está lá. Já está lançado na data zero. As demais datas, para a gente lançar, a gente vai usar a tecla CFJ. Ou seja, qualquer lançamento aqui, a gente vai clicar o CFJ. Então vai ser, próximo lançamento, 150 mil. Aqui tem que ter um cuidado enorme para não colocar sinal errado, hein? Como esse 150 mil é uma entrada de dinheiro, não preciso colocar sinal de menos. Vai desse jeito mesmo. Então vamos apertar G, CFJ. Já está lá na data 1. Agora, 100 mil, G, CFJ. Já está lá. Ele vai armazenando nas datas consecutivas, sempre assim, ok? Agora estou na data o quê? Na data 3. Então vamos lá. Na data 3, outro lançamento de 100 mil. 100 mil, G, CFJ. E por último, 100 mil, G, CFJ. Pronto, já lancei meu fluxo de caixa. Está lançado lá. Agora, como é que eu faço para calcular o valor presente líquido desse fluxo? Tá vendo aqui a tecla em cima do PV? Tem o NPV aqui, ó. Estou mostrando aqui, NPV. Como está em amarelo, para ativar isso, eu preciso colocar o F. Já ia esquecendo, a gente tem que lançar a taxa de mercado. Qual que é? 12%, né? Então, 12 e vamos apertar o I aqui, ó. Sempre tem que colocar a taxa de mercado para a gente achar o valor presente líquido. Aí agora vai digitar o F e o NPV. Pronto. Então, para esse empreendimento, para esse fluxo de caixa aqui, nós temos um valor presente líquido de R$ 98.377,79. Então, o exercício já está feito. Então, vamos pegar o valorzinho aqui, ó. R$ 98.377,79. Então, NPV para esse investimento é R$ 98.377,79. Pronto, não foi bem simples de fazer isso? Agora eu vou fazer de uma maneira diferente, porque às vezes a gente tem, vamos limpar a HP aqui, só para te orientar. O que significa essa tecla aqui, ó, NJ? A gente vai utilizar essa tecla sempre quando você tem o mesmo lançamento repetindo por certo número N de períodos. Igual a gente pode observar aqui, ó. Se a gente parar um pouquinho para pensar, aqui, ó, na data 2, data 3 e data 4, a gente tem o mesmo valor. Então não tinha necessidade de fazer igual eu fiz ali, colocar um de cada vez. A gente poderia repetir esses lançamentos aqui com um atalho. Então vamos fazer usando essa tecla NJ. Então a mesma coisa, ó, vamos colocar a taxa, que é 12% ao ano. Então 12 e agora vamos lançar lá 250 mil, CHS, porque é uma saída, GCF0. Já está lá na data zero esse lançamento. Agora 150 mil, GCFJ. Já está lá na próxima data, que é a data 1. Agora a gente tem 3 lançamentos de 100 mil. Então você vai fazer 100 mil,
CFJ. Esse lançamento repete pelos próximos 3 períodos consecutivos. Então, eu venho aqui e digito 3GNJ. Pronto, ele já fez isso para mim, já repetiu esses 3 lançamentos consecutivos. Lembrando que a gente só pode fazer isso para lançamentos consecutivos, ok? E agora a mesma coisa, ó, FNPV. Ah lá, encontramos o mesmo valor de modo bem mais prático. Tem exercício que ele vai falar assim, eu tenho 36 lançamentos de R$4.000. Aí é impossível ficar fazendo isso aí de um por um. Então, por isso que a gente tem essa tecla de atalho aí, NJ, ok? Vamos para um próximo exemplo aqui. Obtenha a taxa interna de retorno do fluxo de caixa abaixo. Então, aqui, como no exemplo 1, a gente não tem que decidir nada. Simplesmente calcular a taxa interna de retorno para a gente aprender como é que calcula isso na HP. Então, vamos pegar HP e vamos colocar lá. Ó. Então, tudo que eu for fazendo aqui, vamos pegando. Data 0, lançamento de R$20.000. Né? Tem uma saída de dinheiro. Então, vamos lá. Vamos limpar, né? F, CLX, limpei a memória. Então, vou colocar lá 20.000, CHS, G, CF0. Já está lá na data 0. Agora, eu tenho um lançamento de 2.000 na data 1. 2.000, G, CFJ. Como tem 2 lançamentos consecutivos de 2.000 aqui, então a gente vem aqui, ó, 2G, NJ, já armazenou os 2 próximos lançamentos. Agora eu tenho 8 lançamentos aqui de 4.000. Olha aí, ó, 8 lançamentos de 4.000. Então, 4.000, G, CFJ, e agora 8G, NJ. Pronto, estão os 10 lançamentos aí já no fluxo de caixa armazenado na HP. Agora eu quero calcular a taxa interna de retorno. Qual que é a sigla mesmo que a gente aprendeu lá? IRR, exatamente, está aqui ó, em amarelo, em cima do FV, tá vendo? Então, para ativar as teclas amarelas, a gente usa o comando F. Então, F, IRR. Pronto. Então, eu tenho um fluxo de caixa de 11, aliás, uma taxa interna de retorno de 11,14. Perceba que isso quer dizer o quê? Que nesse investimento aqui, se fosse um investimento, né? Esses 20.000 aqui, ó, com essas entradas de dinheiro aqui, eu tenho uma taxa interna de retorno de 11,14% ao ano. Ou seja, isso é que eu estou ganhando ao ano fazendo esse investimento. Então, agora, nós vamos escrever aqui, ó. Já achamos, o exercício acabou. 11,14. Então, IRR é igual a 11,14%. Tranquilo? Bem simples, né? Agora a gente vai para as tomadas de decisão. Vamos para o próximo exemplo. Um investidor dispõe de R$350.000 e pode aplicá-lo num empreendimento que lhe renderá 90.000 em cada um dos próximos 3 anos e 150.000 em cada um dos 2 anos seguintes. Uma segunda opção, né, uma segunda alternativa para esse investidor é aplicar a mesma quantia, ou seja, os mesmos 350.000 e receber um único pagamento de 480.000 daqui a 3 anos. Supondo a taxa praticada pelo mercado de 15% ao ano, qual a melhor opção de investimento para esse investidor? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, nesse momento? Nós vamos criar aqui um fluxo de caixa para representar todas as opções. Então, vou colocar aqui, ó, opção A. Vamos fazer o fluxo dele aqui. Então, aqui, o que está acontecendo exatamente aqui? Nós temos uma saída de capital aqui, vamos colocar as datas aqui, ó. Data 0, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Aqui são os anos, correto? Então, aqui eu tenho um lançamento aqui, ó, vamos colocar em vermelho. Eu tenho um lançamento aqui, uma saída de dinheiro de quanto? De R$350.000, beleza? No primeiro mês, isso vai me proporcionar um retorno de quanto? Então, aqui, ó, eu já tenho um retorno. Aqui eu também tenho uma outra entrada.
aqui eu também tenho uma outra entrada, aqui eu também tenho uma outra entrada e aqui também tem uma outra entrada. Quais são os valores? 90 mil aqui também 90 mil, aqui eu também tenho uma entrada de 90 mil, aqui eu tenho uma entrada de 150 mil e aqui eu tenho uma entrada de 150 mil. Desculpa. Então, tá aí meu fluxo de caixa. Ó. 350 mil, meu investimento. Nos 3 primeiros anos, uma receita de 90 mil, esperada, né? E nos 2 anos seguintes, uma receita de 150 mil em cada um dos anos. E a opção B. Qual que vai ser a opção B? Na opção B, o que acontece? A outra alternativa. Vamos fazer o fluxo dela aqui também. Igualzinho a gente fez para o primeiro exercício. Ó, na opção B, isso vai ser feito em 3 anos, correto? Então, qual que vai ser o procedimento aqui? Ó? Você tem aqui a data 0, tem aqui a data 1, temos aqui a data 2, temos aqui a data 3. Na data 0, a gente vai aplicar o quê? O valor de 350 mil. Então, aqui eu tenho uma saída de 350 mil reais. Negativo. Só que eu tenho um único pagamento de 480 mil daqui a 3 anos. Então, não há nenhum lançamento na data 1, nenhum lançamento na data 2, e daqui a 3 anos eu tenho um lançamento aqui de quanto? De 480 mil reais, ok? Então, essas são as duas representações, né? Esses são os 2 diagramas que representam as 2 opções de investimento que esse investidor tem. Agora, a gente vai tomar uma decisão aqui. Nós vamos descobrir cada um deles aqui, qual que é o valor presente líquido. Perceba que a gente tem aqui em ambas as situações, eu tenho uma taxa, né, que o mercado está praticando aqui de 15% ao ano. Então, como é que eu vou tomar essa decisão? Eu vou utilizar o valor presente líquido. Nós vamos comparar, obter o valor presente líquido nas 2 situações. Aquele investimento que obtiver o maior valor presente líquido é aquele que eu vou usar. Então, vamos pegar HP e vamos calcular o VPL em cada caso. Opção A. Data 0, 350 mil reais. Então, vamos lá. Vamos limpar HP, FCLX, 350 mil reais, CHS, G, CF0. Tá lá, data 0, 350 mil reais de saída. Agora eu tenho 3 esperas aí, ó, 3 receitas de 90 mil reais. Então, 90 mil, G, CFJ. Como são 3 consecutivos, 3, G, NJ. E 2 de 150 mil. Então, 150 mil, G, CFJ. Como são 2, G, NJ. A taxa praticada aqui é de 15%, então 15, vou apertar o I. E agora, vamos achar o NPV, que é F, NPV, ok? Então, para esse investimento aqui, o que nós temos? Um valor presente líquido de R$ 15.829,76. Esse é o meu ganho, ou seja, esse valor aqui está somando, está levando todas as entradas de dinheiro e todas as saídas e comparando isso na data 0. Ou seja, se tivesse que juntar esse dinheiro aqui, eu estaria com 350 mil reais nessa opção de investimento. Isso me daria R$ 365.829,76. Mas como estou investindo 350 mil, eu tenho um ganho real aqui de R$ 15.829,76. Então, para essa opção aqui, opção A, vou escrever aqui em cima, ó, no meu primeiro investimento, que é a opção A, o NPV esperado foi de quanto? R$ 15.829,76. Então, vamos lá. R$ 829,76. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo esquema. Então, vamos lá. Vamos limpar a máquina, FCLX. Aqui, como é que vai ser esse fluxo de caixa? Vou colocar aqui um pouquinho acima. Ó.
Então, F, CLX, 350 mil, CHS, G, CF0. Já está lá. Agora, na data 1, nós não temos nenhum lançamento. E essa parte é importante, viu, gente? Não é só colocar 460 mil e pronto, não. Porque o fluxo de caixa, ele organiza, cada vez que você tecla CFJ, é o que está entrando naquela data. Como não entrou nada na data 1, você vai colocar 0, G, CFJ. Na data 2 também não. Então, 0, G, CFJ. Na data 3 entrou quanto? 480 mil. Então, 480 mil, G, CFJ. Pronto. A taxa disso é de 15% ao ano. Tá lá. Agora F, NPV. Então, o que acontece aqui nessa situação? Olha o que a gente encontrou lá. O valor presente líquido deu o que, gente? Negativo, tá vendo? Olha lá. Então, o NPV para essa situação foi de menos o quê? 34.392,21. R$34.392,21. Ou seja, se eu optasse por esse investimento aqui, eu teria um prejuízo de R$34.392,21. Olha para você ver. Então, é claro que a melhor opção para esse investidor é a opção o quê? Opção A, ok? R$34.392,21 de prejuízo. Tá vendo aqui, ó? Negativo. Então, olha a importância dessa ferramenta de análise de decisão, né, de investimento. Aqui eu já sei que eu não posso fazer porque eu tenho prejuízo aqui. Então, a resposta é a primeira opção, que é a opção A, que eu vou ter um ganho de R$15.829. Beleza?